Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro nesses tempos que estão exigindo cada vez mais de pessoas como você e eu, que nós nos envolvemos nas questões relacionadas à realidade aqui do nosso país e até da realidade de coisas que estão acontecendo fora do nosso país. E nesse momento, muitas pessoas não perceberam ainda que nós estamos diante de uma espécie de guerra de desgaste moral, patrocinada por esses grupos extremistas, por pessoas que estão dentro do parlamento, redes sociais e com a omissão dos grandes veículos de comunicação, como eu mostrarei aqui para vocês, num vídeo que eu trarei de um colega youtuber aqui, que ressalta bem como é a técnica de tocar num assunto sem provocar uma reflexão crítica sobre o assunto. Isso explica porque a figura do inelegível trafegou durante tanto tempo aqui no nosso país sem ter ido para a cadeia, muito tempo antes do que ele deveria ir. Amanhã termina o prazo, inclusive, para a defesa dele, da sua Orcrim, para a apresentação das suas alegações finais. Então é possível que até sexta-feira nós tenhamos aí alguma novidade em relação a datas prováveis do julgamento final do criminoso. Muitas pessoas levantaram também a hipótese de Fux fazer vistas ou pedir vistas dos autos, né, para dar uma decisão lá na frente, o que criaria aqui no nosso país mais uma conturbação nessa guerra de desgaste moral. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui uma opinião em um vídeo muito interessante, que vai na mesma linha de coisas que nós temos levantado aqui no nosso portal, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui do nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes está quase chegando a 100 mil pessoas inscritas como você. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje eu estou entrando um pouquinho mais cedo porque às 12h30 estarei no canal Fórum. Vou deixar o link embaixo, vou estar ao vivo aí conversando com meus amigos lá sobre os problemas, as questões, as pautas do cotidiano, né? Então, vamos seguir aqui. Começando aqui, gente, com uma fala do Haddad ontem na Globo News. É uma dinâmica que ainda está presente no governo Lula, que não foi quebrada. Ou seja, a priorização de comunicação através das grandes redes de TV. As redes sociais, nós que estamos aqui na luta cotidiana, no enfrentamento a essa guerra moral, nós acabamos por ter que repercutir aquilo que é pautado lá pelos grandes veículos de comunicação. Se o Haddad tivesse dado entrevista para um canal, qualquer canal aqui na rede social, os veículos de comunicação também reverberariam e o canal se tornaria mais conhecido. Apenas uma questão. Inclusive, quem fez essa sugestão quando nós estivemos lá com o ministro Sidônio foi o Ricardo Mello, que é jornalista, experiente de televisão, enfim. E ele falou exatamente isso, que essa mecânica de se priorizar a comunicação através de canais de televisão, ela está bem ultrapassada, né? Mas isso posto, só fazendo um pequeno parênteses, vamos ao conteúdo do que disse Haddad, porque é isso que interessa. Vamos lá. Isso. Muito bem. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho. Falando da conversa com o governo norte-americano, com o equivalente, né, o ministro da Fazenda ou da Economia dos Estados Unidos, sobre as tarifas que estão sendo praticadas contra o Brasil. Depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião. Tá. Que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump. E a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada e não foi remarcada até agora. O que o senhor está dizendo é que teve uma articulação feita pela extrema-direita nos Estados Unidos que resultou no cancelamento dessa reunião com o Bessent que estava marcada para quarta-feira. Sem nova data, sem que uma data tenha sido... E o ministro Haddad, ele é um gentleman, né? Nessa guerra que nós estamos, alguém falando assim, nome aos bois, ministro. Eduardo Bolsonaro, o filho do criminoso. E, aliás, esse ponto
é a questão de temperamento, mas é a questão de posição política. Tem que se falar com muita veemência, mostrar indignação do ato de um traidor da pátria tendo agido para inviabilizar a conversa do Estado brasileiro, do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos. Então isso é falado assim. Enfim, mas apenas uma nota, né? Se eu estivesse falando com o ministro Haddad antes, tivesse falado, ministro, olha só, está acontecendo isso, é para mostrar aí uma indignação, né? Não é uma coisa britânica, não, forças agindo, enfim, não sei, tá, gente? Talvez eu esteja exagerando, ou não, né? Escreva aqui para o nosso portal. E aí, olha só, Eduardo Bolsonaro diz que não ter culpa de cancelamento de agenda de Haddad com os Estados Unidos. Ministro havia atribuído reunião desmarcada com o secretário do Tesouro americano a forças de extrema-direita. Gente, esses caras passam o tempo todo dizendo que vão inviabilizar qualquer tipo de conexão do governo brasileiro com o governo norte-americano. Só que o Eduardo Bolsonaro, puxando o seu pai, é um covarde com C maiúsculo, né? Então ele insuflou, tá vendo que o pai já está preso, o pai não sai mais da cadeia, e que se ele puser os pés no Brasil, ele vai tomar uma cadeia também, logo o inquérito dele vai ser concluído, e certamente ele será indiciado e certamente ele será condenado, porque as provas são muito robustas, que até o ministro Fux não vai ter condição de dizer que não viu, né? Então é um sintoma da covardia. E eu quero compartilhar aqui com vocês um trecho do canal Desmascarando, que fez um vídeo abordando aqui como a TV Globo, o William Bonner, que é o editor-chefe do Jornal Nacional, como ele tratou dessa questão, né? E ele faz aqui uma observação que se falou dessa intervenção de Dudu Bananinha para atrapalhar o nosso país, para prejudicar o nosso país, mas sem citar o nome dele, sem relacionar de forma direta, né? Vamos ver aqui o vídeo. O resultado das cananices que o Eduardo Bolsonaro faz contra o Brasil, ao pedir as sanções, ao estimular as sanções, mas, para mim, falta ainda mostrar a cara do Eduardo Bolsonaro, as coisas que ele fala nas redes, porque o Jornal Nacional não mostra. Então, pro cara, a maioria da população não está sabendo o que o Eduardo fala nas redes. Aqui nos Estados Unidos, eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Minha melhor continência ao senhor que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Porque, assim, excelente a matéria do Jornal Nacional lá mostrando a mulher perdendo o emprego, tendo a vida dela detonada lá no Rio Grande do Sul, 8 mil pessoas perdendo o emprego e tal, ok, né? Só que, quando eles não mostram a cara do Eduardo Bolsonaro falando as coisas que ele fala, mostrando que é ele que tá chamando essas sanções contra o Brasil e tal, o povo em casa não vai fazer essa associação. A chantagem de Donald Trump contra o Poder Judiciário brasileiro teve reflexos diretos na indústria madeireira do Rio Grande do Sul. O Olha, interessante é o seguinte, por que eu coloquei esse trecho? Porque na época da pandemia aconteceu exatamente a mesma coisa. Os fatos eram abordados, hospitais lotados, pessoas morrendo, enterro, e a figura do Bolsonaro não era mencionada. E aí eu já falei com vocês aqui várias vezes, por que isso aconteceu? É uma distração dos meios de comunicação? Não, é uma linha editorial que visou preservar o genocida, porque preservando o genocida se preservaria Paulo Guedes, o entregador mor da nação, o traidor mor da nação no campo da economia. Nós tivemos o traidor que continua em atividade, só como os grandes gangsters sempre fazem, eles conseguem escapar, né? Os gangsters, no plural, né? Eles sempre conseguem escapar. Eles deixam os buchas na frente, como se diz na linguagem policial. E os buchas é o otário do Bolsonaro e seu clã. Porque esses sempre foram os bonecos do posto. Eles sempre deram o respaldo político para as falcatruas, as entregas que foram feitas durante o governo dele. Bom, então isso explica muitas coisas, né? Como vocês que acompanham o nosso portal já sabem, eu estou escrevendo um livro já faz um tempo, e sempre surgem fatos novos, eu tenho que terminar esse livro de qualquer maneira, né? Onde eu revelo questões ligadas aí aos grandes veículos de comunicação e essa extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. É uma espécie de acordo implícito, né? Mas mais à frente nós vamos falar sobre isso. E aí, gente, já que eu falei em guerra de enfraquecimento moral, né? Guerra de desgaste moral, que a gente enfrenta todos os dias, ela se abateu em setores da sociedade que você, quando vê um acontecimento, você crava ali, ó, esse é bolsonarista, mas é batata. Matéria: empresário mata gari em briga de trânsito e é preso na academia em Minas Gerais. Olha o tipo aqui, a fotografia da criança.
O empresário René da Silva Nogueira estava com o carrinho dele no trânsito, aí o caminhão de lixo, você sabe quando acontece isso, né, que você fica meio travado ali, o caminhão de lixo na frente, os garis trabalhando, ele foi tirar satisfação com os garis, pegou uma arma, moral da história, matou um gari e fugiu, né? Aí foi preso na sequência, foi cercado e foi preso. Como é que a criatura se apresenta? Cristão, patriota e marido de delegada, que é um empresário suspeito de atirar e matar gari durante coleta de lixo. Então, gente, é o tipo da desgraça que se abateu sobre o nosso país. Com certeza, gente, se bobear é um tal CAC, né? É um tal CAC, se bobear da igreja do Malafaia, é um desses patriotas. E aí coisas estão acontecendo entrelaçadas. MP, não, isso aqui foi a notícia de hoje, que eu vou conversar com vocês mais tarde, mas os Estados Unidos estão preparando aí relatórios dentro do Congresso Nacional, atacando o Brasil e Alexandre de Moraes. Falarei disso mais tarde. Dentro dessa guerra aqui que eu estou conversando com vocês, a guerra de desgaste moral, eu vou passar 2 trechinhos aqui de uma entrevista que foi dada pelo meu amigo Zé Arbex, que é um intelectual de comunicação. Nós não nos conversamos ultimamente, mas a nossa linha de interpretação da realidade é muito parecida. Disse Arbex aqui no ICL. Quer dizer, igual Columbre. Eu não entendo o que o governo está esperando. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Isso não é retórica. Assim, foge à minha compreensão. Eu não entendo o que o Lula está esperando para ir em rede nacional e falar exatamente aquilo que o Lindenberg Farias falou. Não precisa mais do que 5 minutos para esclarecer a população brasileira sobre aquilo que está acontecendo. E olha, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós estamos com a faca. Nunca foi tão fácil explicar a diferença entre bolsonarismo e o resto. Os bolsonaristas são aqueles que estão apoiando os Estados Unidos, são aqueles que querem destruir o Brasil, são aqueles que apoiam o tarifaço, são aqueles que apoiam um louco chamado Trump, são aqueles que estão fazendo toda a bagunça no Congresso brasileiro. Esses são os bolsonaristas. O resto é o povo brasileiro. Nunca foi tão fácil explicar. Nunca foi tão fácil explicar, inclusive para os produtores rurais, que agora, não sei se vocês viram, a China se dispôs a comprar todo o café. Sim. Que os Estados Unidos não vão comprar. A China se dispôs a comprar. Quer dizer, é o momento de capturar. É lógico que os produtores rurais não vão virar agora... Esse foi um trecho, tá? Foi muito interessante essa fala do Arbex no CL, e teve essa outra aqui que também achei que muito interessante. Vamos lá. Quer dizer, nós estamos perdendo as ruas, nós estamos deixando de ocupar as ruas para uma direita que está desmoralizada. Isso é o fim do mundo, isso aí não existe. Isso aí é a falência de uma estratégia política. Eu pergunto, aonde que os caras estão com a cabeça, o governo? Aonde que eles estão com a cabeça? E tem outra. Eu, se sou o governo Lula, setor de comunicação, é o momento hoje de convocar ICL, 247, Portal do José, Ópera Mundi, Fórum, todos os blogs de esquerda, de progressistas, democráticos, todos canais que se identificam com a defesa da soberania nacional e da economia popular, e convocar uma conferência nacional de comunicação popular para estabelecer estratégias de como nós vamos comunicar com o povo, tudo, explicar para o povo tudo isso que está acontecendo. Porque 2026 está chegando, eu repito, o Trump está falando em intervir em país militarmente, em país da América Latina. Não estamos num momento qualquer. Os caras estão desesperados. O Trump está louco para arrumar um factoide qualquer para todo mundo desviar a atenção do escândalo Epstein. O escândalo Epstein, eu não sei até que ponto vocês estão acompanhando isso, mas o escândalo Epstein está corroendo completamente as instituições dos Estados Unidos, está desmoralizando tudo. A base do Trump está integralmente rachada. Então, olha o que eu posso dizer, Arbex para ministro da SECOM, porque é inacreditável de fato o que está acontecendo. Em plena guerra de desgaste moral, a gente não tem uma liderança que esteja sendo colocada ali. O Lula é o melhor produto do ponto de vista político, do ponto de vista mercadológico, de marketing, enfim, para enfrentar isso dentro da visão de marqueteiro, tá, gente? Chamar o Lula de produto não é literal a coisa. Mas assim, como alguém que pode incorporar a defesa e o esclarecimento da sociedade brasileira para as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Não adianta só o Haddad ir lá na Globo News, dar entrevistinha e tal, alguns recortes do Jornal Nacional, porque isso é muito pouco diante do que nós estamos enfrentando aqui no Brasil e no mundo, né? Bom, essa é a minha opinião. Mande seu comentário aqui para o nosso portal e mais tarde, daqui a pouquinho, para dizer a verdade, né, estarei lá na TV Fórum, tá legal? Espero você lá também, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.